As perguntas estão franqueadas. Só antes de passar para o colega que está com o braço levantado, eu tenho uma pergunta aqui do colega. Um condomínio residencial com mais de 20 anos de uso, o síndico tem autoridade para autorizar uma instalação particular de carregador de bateria para veículos elétricos? Um condomínio residencial com mais de 20 anos de uso, o síndico tem autoridade para autorizar uma instalação particular de carregador de bateria para veículos elétricos? Leia B e a C, porque é complementar. Calma. 1, 2, 3. Não é só isso não. E a GL. O que é exigido uma Assembleia Geral Extraordinária para a apresentação do projeto elétrico e a análise de cargas? A Assembleia dos Condomínios, não o síndico, mas a Assembleia do Condomínio, ela tem o poder, assim, a autoridade para decidir se vai ou não vai, se aceita ou não aceita. O que a Assembleia decidir é muito válido. A Assembleia tem o poder, sim, de aprovar ou não. O primeiro passo é o que eu falei, tem que ser feito chamado uma empresa especializada que faça um projeto baseado nas normas brasileiras em vigor, feito um estudo realmente de verdade, né? E com base nisso, a Assembleia pode decidir que sim ou que não. Entender, juridicamente o síndico não pode fazer isso. A Assembleia, mesmo assim ele não pode. Mesmo assim ele não pode. O juiz pode até determinar, mas aí alguém vai contradizer, tá? Não, juridicamente, por espontaneidade dele, não. E além de tudo, mesmo sendo a Assembleia, precisa ter um estudo técnico que comprove isso, com a RT recolhida e tudo. Boa tarde a todos. Eu parabenizo os apresentadores, palestrantes aí pelos temas abordados. Muito obrigado pela contribuição e esclarecimento aí de forma tão evidente, né? Temas relevantes. Minha pergunta é sobre os carregadores. Foi apresentado alguns tipos de carregadores, um com um tempo de carregamento mais rápido, o outro um pouco mais lento, e diferença aí de modalidade. Foi tratado também a dificuldade e o prejuízo ambiental para a extração do lítio, principal componente das baterias. E a minha pergunta é a seguinte: os tipos de carregadores existentes e comerciais atualmente, eles afetam a durabilidade da bateria? Se já tem algum estudo a respeito disso? Se afetam em quantos por cento? Como é que é trabalhada essa abordagem? E qual é o efeito dessa bateria de longa vida sendo carregada em várias velocidades diferentes de carga? Bem, isso eu consigo responder. Os carregadores, eles têm um padrão rígido para ser seguido, tem normas e tem institutos que estabelecem como deve ser carregado. O carregador AC, como eu falei, que não é um carregador, é uma caixa de passagem, etc., ele prejudica menos a bateria, porque carrega de uma forma mais lenta, carrega em 3, 6, 10 horas, carrega lentamente, prejudica menos. Mas isso não quer dizer, em hipótese alguma, que o carregador DC prejudica sensivelmente a bateria. Ele tem uma curva de carga em que ele carrega muito rápido, até no máximo 80%, depois disso ele abaixa a potência drasticamente e termina de carregar em potência muito baixinha, que é justamente para preservar a bateria, preservar os fatos. Então, existem vários estudos, estudo de caso para isso, ou seja, o carregador, desde que seja projetado e fabricado segundo as normas adequadas, ele não danifica a bateria. Ela consegue preservar a vida útil dela no tempo necessário, ou prometido. Ok, a Minerva vai passar lá para o próximo. Por gentileza, seja bem objetivo na pergunta, ok? Meu nome é Gilmar Godoy, São Paulo. Eu quero, em nome de meu amigo particular aí, Hélio Fonseca, meu professor da parte de perícias, que já teve vários livros editados, eu cumprimento o dispositivo. E o senhor falou sobre a parte da falta de energia que pode acontecer de acordo com a evolução dos veículos elétricos. Mas, hoje em dia, a energia fotovoltaica é uma realidade. E hoje, pelo que eu li, eu acredito que estejamos em 15% a 16% da energia consumida, energia elétrica. Então, não poderia haver esse balanceamento
entre a energia fotovoltaica e a necessidade da energia elétrica para abastecer os veículos elétricos? Muito obrigado. Ok, muito obrigado pela sua objetividade. Quem vai ser? Não só poderia, como deveria, né? Então, por isso, a minha fala foi justamente para mostrar as formas que a gente tem para melhorar o desempenho, desde a produção de energia até o carregamento no veículo, tá? Então, a gente tem muito ainda para pensar. É por isso que a gente pede que a gente se una para resolver problemas. Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra o veículo elétrico. Eu acho que é uma das soluções. Só que ele não vem sozinho. Eu preciso pensar, inclusive, nisso que você disse agora, Gilmar. Professora Clarice vai Eu vou só fazer uma pequena complementação. Normalmente, o que a gente está falando aqui? Né? Quando menos perturba, a gente vai botar o carro para carregar de noite. Não tem sol. Então, não. Então, em alguns momentos, sim. Mas, na maioria das vezes, não. E esse que é o problema. Que a gente não está encaixando a demanda, né? A oferta na curva de carga. Tá? Então, não. Ok, tem uma menina lá. Qual é o seu nome, qual é o seu estado, por gentileza? Bom dia. Boa tarde, meu nome é Júlia. Primeiro, parabenizar pela palestra. E a minha pergunta bem objetiva é para o Leonardo. Eu gostaria de saber qual é a política reversa das baterias, que isso é um problema que a gente sabe que vai gerar, né? Então, eu não vi nenhum marketing de vocês referente a isso, e é uma questão que preocupa a todos. Ok, obrigado pela objetividade. Excelente pergunta, Júlia. Muito obrigado. E a resposta também direta é: todo fabricante de veículo, seja que use bateria chumbo ácido ou bateria de lítio, aqui no Brasil, pelo menos, né, claro, outras partes do mundo, é obrigado a recolher por lei, tá? Tem normas, tem, enfim, uma série de... Além disso, Júlia, a gente quer recolher porque tem um valor ali dentro, tem metais preciosos que podem ser reciclados, devem ser reciclados. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem demanda para abrir uma fábrica de reciclagem. Mas hoje os processos, eles estão falando aí em 97%, 98% de reaproveitamento da bateria. Inclusive, menor impacto de carbono e menor uso de energia quando você recicla ao invés de minerar tudo de novo. Excelente pergunta, Júlia. Obrigado. Professor Hilário. Acho que eu estou na frente dele. Tudo bem, depois vai o Hilário. Okay. Você vai. Boa tarde a todos. Meu nome é Edgar, eu sou de Mineiro, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, doutora Clarice, pelo seguinte: sou oriundo de uma empresa concessionária, trabalhei por bons anos lá. A gente sabe que lá tem técnicos completamente competentes para destinar a questão dos problemas do setor elétrico com relação principalmente à transmissão de energia. Eu entendo que, queria ouvir a opinião da senhora, não é uma questão técnica hoje. Os problemas já são conhecidos, já estão estudados, a EPE estuda isso de uma forma a longo tempo. Eu entendo que seria mais uma decisão política, da política de energia, de transmissão, porque a nossa geração, todos nós sabemos aonde está a geração e como fazer a transmissão. O que está faltando é exatamente esse recurso para as concessionárias, né, proporcionar esse escoamento dessa energia. Eu acho que o problema está mais nos custos operacionais que hoje são reportados todos às concessionárias e não diretamente aos produtores e geradores. A senhora entende que o problema não está diagnosticado ou ele está diagnosticado e a gente precisa de uma mudança na política, eu acho que não no conhecimento técnico. Ok, obrigado. Hilário, professor Hilário. Sim, João Hilário, também de Minas Gerais. A minha pergunta é sobre o balanço energético total do país. Considerando o que vem sendo anunciado, e até está dentro da teoria, é que os motores elétricos eles têm um rendimento de até 3 vezes o motor a combustão. Inclusive, eu tenho tentado verificar isso. O táxi híbrido que eu andei, o motorista garante que o consumo é 2 a 3 vezes menor. 2 vezes, com certeza. Ou seja, considerando que o transporte, dependendo do local do país, da época, consuma de 5 a 10% da energia gerada, que seja 3, que seja 5. Ao passar para a mobilidade elétrica, híbrida ou elétrica, deveria cair esse consumo de energia total.
Então cairia na geração, de acordo com esse modelo, tá? Devido ao rendimento dos motores elétricos para fazer o mesmo transporte, e cairia na geração, que normalmente a demanda excedente recai nas térmicas e na queima de combustível fóssil, normalmente é isso. E os veículos queimando também combustível fóssil. A pergunta é, no total, imaginando o cenário Noruega, em que todo o transporte seja feito por mobilidade elétrica, motores elétricos, como que ficaria a geração de energia no país? A queima de combustível fóssil no total não cairia? Ok. Quem pode perguntar? Vai. A perspectiva da queima do combustível fóssil cair, ela só deveria acontecer se a gente tivesse, em contrapartida, um aumento da geração por outras fontes. O que não está acontecendo em um cenário que a gente observa no Brasil, por exemplo. Se a gente está trabalhando com um despacho térmico quase que 100% para dar conta da atual demanda, nós estamos represando água para não ser utilizada nesse período de estiagem. Se eu estou querendo diminuir, a pergunta ela não é boa não, talvez ela seja excelente do ponto de vista de a gente analisar essa questão de balança energética. Se a gente quer diminuir em contrapartida o incremento de geração fóssil, aumento de combustíveis fósseis, aumento da poluição atmosférica por causa dos gases de efeito estufa, nós em contrapartida temos que começar a voltar lá atrás na geração hidrelétrica com represamento. É algo que do ponto de vista ambiental traz um certo mal-estar de se dizer, mas a gente tem que observar que a geração a fio d'água, que está sendo amplamente discutida e colocada na matriz elétrica nacional, ela é uma solução paliativa para um problema que ele é perene e constante. Então, assim, do ponto de vista muito prático e objetivo na resposta, vamos diminuir os gases de efeito estufa provocados pelos veículos a combustão interna, vamos mudar para os veículos eletrificados. E diminuindo mais ainda no caso dos híbridos plug-in, porque se for híbrido plug-in, nós ainda temos um motor de combustão dentro dele, que está queimando em menor ou menor proporção. E temos que voltar a construir e trabalhar as grandes obras de infraestrutura no Brasil e no mundo para poder fazer isso aí. Aí vamos pegar do ponto de vista da Noruega, que igual o senhor colocou na pergunta muito bem, que na Europa, no geral, eles trabalham muito com queima de carvão, se eu não estou enganado, e de gases e de óleo diesel. Seria trabalhar a geração renovável híbrida, armazenando energia elétrica do que é gerado durante o dia com a energia solar ou eólica para ser consumida durante a noite. Mas aí tem um outro ponto. O armazenamento disso exige baterias. Baterias são componentes químicos que armazenam isso aí para depois transformar em energia elétrica. A gente volta a ter o problema novamente da questão ambiental. E o balanço energético vai sendo equilibrado exatamente nessa situação. Se eu diminuo a geração por uma fonte, eu tenho que contrabalançar por outra, seja ela renovável ou não, limpa ou suja. Não sei se eu consegui responder a pergunta do senhor de maneira objetiva, ou se ficou faltando alguma questão. Ok. Porque a pergunta ela é bastante profunda. Ok, o próximo ali. O próximo ali, depois tem o segundo ali, o terceiro lá. Boa tarde, me chamo Renato, sou do Amazonas, certo? Engenheiro mecânico também, trabalho no Polo Industrial de Manaus. Dois pontos que eu queria considerar. A pergunta do rapaz estava até dentro. O carro elétrico, ele já é uma realidade. Contra ou a favor, ele está inserido no mercado, certo? Isso aí a gente tem que se adaptar. A questão de mercado vai ser adaptado. Mão de obra, peça, isso é que senão a Jaguar não vendia também aqui em Salvador, certo? Não teria carro Jaguar nem Ferrari, porque se não tem peça de reposição, vai ter que esperar 6 meses, 1 ano, ou seja o que for, mas vai ser vendido. Então, está inserindo no mercado de que forma? Um ponto, economia. Segundo ponto, ambiental. É o que eu queria comentar. Na Europa, ele diz que até 2030, 100% elétrico, certo? Vai tirar o motor a combustão, mas como foi colocado, sim, lá, mais de 50% da matriz energética é utilizado combustíveis fósseis, seja de carvão ou seja do petróleo, derivado, certo? Então, foi feito mais afinado sobre isso daí o tema, para saber se ambientalmente o carro elétrico, ele está atendendo, ou a gente está só trocando gato por lebre, tipo assim, colocando algo na cabeça do cidadão para adaptar ele e ele comprar e ponto. E na economia, eu estou gerando energia elétrica... Faça a pergunta para poder acelerar. Tá.
A energia elétrica, ela é a energia mais cara que existe, certo? É energia nobre. Para mim gerar, é caro energia elétrica, certo? Então, foi feita também essa avaliação se, de fato, está econômico. Eu sei que está econômico hoje porque ele chega no mercado e carrega. Mas vai chegar um tempo que o mercado vai cobrar dele. Porque ele não vai carregar todos os carros elétricos, certo? Vai chegar lá, 15 minutos, ele vai cobrar os 15 minutos. Então, até que ponto vai ser econômico isso daí? Eu posso comentar, eu acho. Veja, e aí até juntando com a pergunta anterior, o balanço, a gente está com muita dificuldade e tem que ter análise de ciclo de vida para responder essa pergunta. Então, depende muito mesmo da localização dos seus recursos, da tecnologia que você vai usar. Por enquanto, a entrada das renováveis e a eletrificação dos veículos e de outros usos energéticos não tem trazido redução de emissões. A gente não está reduzindo e a gente continua, inclusive, batendo recorde de queima de combustível fóssil. Então, assim, acho que tem esses dados empíricos para a gente constatar, né? A trajetória é muito ruim, a não ser que haja uma aceleração muito grande e uma descarbonização muito grande desses processos produtivos, que se o motor elétrico ele é mais eficiente, a cadeia produtiva desse motor e da bateria e de tudo isso não é. Né? Então é isso, é olhar no análise de ciclo de vida e tem que fazer conta, e onde você está importa, e a energia que você vai consumir importa. Né? Então, aqui no Brasil, a gente teria uma eletricidade mais barata se a gente fizesse o uso adequado dos nossos recursos, se a gente complementasse, né, bem biomassa solar com eólica, com hidrelétrica. Agora, cada um despachando por si, um país sem política energética, um país que a gente está aqui falando de energia, né, veículos elétricos, mas um encontro gigantesco hoje com presidências e altas autoridades discutindo o Brasil como país combustível do futuro, biocombustível. Então, não tem dado padrão, e aí o mercado ele não se faz sozinho. O mercado se constrói com muito incentivo, né? Com muito incentivo fiscal. Então, quem define isso é a política energética. E a gente tem que estar aqui pressionando por uma política energética, que a gente não tem, não é isso? Ok, nós estamos com o nosso tempo muito apertado, temos mais uma pergunta aqui, uma pergunta aqui e outra ali atrás, mais outra ali. Para poder fechar nosso tempo, nós temos que liberar o auditório, ok? Bem, parabéns a todos os panelistas Seja bem objetivo na pergunta, ok? Pelas belíssimas apresentações. Meu nome é Dilailson Pimentel, sou engenheiro eletricista do CREA Acre. Minha pergunta para você, Leonardo. A BID, como concessionários em todo o país, tem o entendimento da necessidade do projeto elétrico nas instalações, seja residenciais ou comerciais, e ainda, complementando, tem informado os consumidores que têm feito aquisição de seus veículos para procurar empresas homologadas e empresas especializadas? Te digo isso, e aí para concluir agora, né, a BID se instalou em Rio Branco, no Acre, a gente lá é empresa homologada para fazer os projetos, mas a gente teve que ter essa provocação. Eu me dirigi à concessionária, me dirigi lá ao Fernando Cage, que é o gerente lá que você deve conhecer, lá de Rio Branco, e disse: olha, vocês sabem que vocês precisam informar os consumidores da necessidade de ter um projeto, de contratar um profissional habilitado e qualificado para fazer o projeto. Então, eles não sabiam. Então, a gente fez essa parceria, muito que a gente orientou como é que teria sido feito e assim ter feito hoje. Então, assim, para concluir, a BID sabe isso, orienta hoje os concessionários em todo o país? Perfeito, vou ser breve aqui na resposta, mas eu vou pegar um gancho muito importante, acho que dentro da tua pergunta. Primeiro respondendo, a BID está em crescimento, expansão, e sim, a gente procura sempre orientar, treinamento constante, informação. E aí eu utilizo aqui, né, da palavra dentro desse fórum aqui, que é SOEA, que não tem lugar melhor para falar disso. Ontem o nosso presidente, né, Vinícius, falou a importância do papel do profissional do sistema dentro desse circuito. Não tem jeito de funcionar a eletromobilidade, estamos falando de Brasil, né, para não falar do resto do mundo, não tem jeito de funcionar se a gente não tiver, nós, profissionais do sistema, trabalhando. Então, perfeito. E nós, como fabricantes, vamos sempre estimular e falar dos parceiros homologados, etc. e tal. E, se necessário, vamos começar a aplicar algumas sanções, né, por não cumprir. Ok, obrigado. E só, a última coisa que acho que é fundamental, tem a ver aqui com a semana, eu quero só lembrar, levanta a mão, por favor, quem estava ontem na abertura do evento aqui. Assistiram a palestra até o final lá sobre futuro, inovação? Acho que tem tudo a ver, vou passar a régua aqui, que é assim, justamente isso. Se nós estivermos em 2024 com a cabeça de 1914, nada vai andar. Acho que foi perfeito aqui, todas as colocações do pessoal se complementam. A discussão riquíssima, e depois nas considerações finais a gente fala. Próxima pergunta, rapidinho. Mais uma pergunta aqui, outra ali, mais uma ali atrás. Dirmos Rezende. Seja breve, tá, por favor, tá? Que nós estamos com o tempo muito apertado. Rápido. Dirmos Rezende, da
de Minas Gerais, conselheiro do CREA e professor da Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais. Eu vi muito aqui dizendo do motor elétrico, que ele é mais eficiente, tudo. Então, eu acho que você sintetizou muito, Clarice, que a gente poderia pensar muito. O pessoal às vezes pensa muito da tomada para cá, esquece da tomada para lá, né? Por exemplo, você citou, o Leonardo, da eficiência do motor a combustão de todo 30%, e o elétrico em torno de 92%, alguma coisa assim, né? 82%. Mas não podemos esquecer que o elétrico você está pegando da tomada para cá. Pega essa eficiência da tomada para lá, aonde você vai chegar. O colega ali mesmo falou que ele é 3 vezes mais, mas você está considerando daqui para cá. Então, não é só eficiência energética. E aí só a Clarice sintetizou bem, toda a cadeia, toda para lá, até chegar à questão ambiental, de tudo isso. Você citou muito, até a mineração, né? Então, é isso. Objetivo. Meu questionamento anterior, eu esqueci de dizer uma coisa. No meu entendimento, eu não reúno entendimento suficiente para entender como o horário de verão poderia ajudar no momento relacionado à fotovoltaica, sendo que à tarde eu tenho um pico, mas de manhã eu também tenho um pico de energia. É isso que eu queria saber, qual é esse entendimento? Eu gostaria de saber como poder abordar esse entendimento. Muito obrigado. Pode ver. Presidente do Confel, Solândia. Não é nada disso. É que eu achei, desculpa a insistência, mas é que eu acho importante essa informação. Existe uma decisão do STJ que diz que obras de carregamento de carros elétricos em garagens de prédios residenciais é uma obra voluptuária. Precisa de 100% de aprovação dos condôminos. Nenhum síndico pode autorizar a instalação sequer de um carregador. E mais, a maioria das instalações em condomínios está sendo feito em desobediência completa às poucas normas técnicas que existem sobre esse assunto. É um assunto muito perigoso, essa questão dos edifícios. Ok.